Olá, seja bem-vindo ao programa Memória de Intercambista, esse programa que visa trazer as experiências, né, de estudantes brasileiros que estudam ou estudaram no exterior. Essa iniciativa, né, é uma parceria entre a Agência Mediação, o setor de internacionalização da Uninter e também, né, a Central de Notícias Uninter. O Memória de Intercambista ele é exibido ao vivo pelo Facebook, em facebook.com/rádio Uninter e também pelo canal em youtube.com/jornalismo Uninter. Se você está acompanhando a gente aí pelo ao vivo, né, então envie suas perguntas nos comentários que a gente vai responder aqui durante a nossa transmissão. E hoje, né, a gente conta aqui com a participação da aluna de administração, Adriana Rodrigues. A Adriana, ela fez um intercâmbio de 5 meses para a cidade de Tomar, em Portugal, entre setembro de 2019 a janeiro de 2020, né, por meio do programa de bolsas ibero-americanas oferecidas pelo Banco Santander. É, Só para situar, né, quem assiste, esse programa, né, de bolsas oferecidas pelo Banco Santander, ele é um processo seletivo sempre realizado no ano anterior à viagem do aluno, né? Então, no caso, a Adriana participou do processo seletivo no ano de 2018 e viajou daí no segundo semestre de 2019. Adriana, seja muito bem-vinda e obrigada por participar do nosso programa. Olá a todos, boa tarde. Fico muito feliz que me chamaram para participar. Eu acho que é bastante importante, né, esse tipo de iniciativa de vocês, e acho que sempre ajuda. Qualquer tipo de dica que as pessoas forem, todo mundo passa perrengue, né, na hora de ir, então acho que é bem importante, sim. Gostei bastante da iniciativa de vocês. Ah, sim, legal. Legal. Então, vamos partir já para a entrevista. Adriana, me responde como que você conseguiu a bolsa. Olha, conseguir a bolsa com coragem, a verdade é essa, porque a partir do momento que veio o link da Uninter, né, então eu faço administração e a Uninter tem essa parceria com o Santander. É, ela divulga para todos os alunos e a gente recebeu o e-mail falando sobre a bolsa. Para mim, é minha segunda faculdade, então faz tempo que eu não fazia isso, não estudava, e aí eu pensei, falei assim, nossa, eu tenho 48 anos, então era muito engraçado, eu já sou casada, tenho toda uma estrutura familiar, tenho 3 sobrinhas que moram comigo, e aí eu falei assim, veio aquele e-mail, foi muito engraçado, que eu virei para meu marido e falei assim, acho que eu vou me inscrever. E ele também faz o Ninter, né? Então, ele também está estudando. Ele falou, se inscreve, por que não? E aí eu me inscrevi, eu vi lá o regulamento, verifiquei que eu poderia ter uma chance, né? Eu tinha os requisitos que a bolsa exigia. Eu falei, não custa tentar. Mas confesso que eu não imaginava que eu ia passar. Né? Apesar dos requisitos, tudo, eu não imaginava, pelo que eu vi depois conversando com a Cássia, que é da Uninter, que faz essa conversa, né, com os alunos que passaram e dá toda a orientação, ela me falou que foram mais de 10 mil inscritos. Então, eu imagino que se eu tivesse esse número na hora que eu fosse me inscrever, dificilmente eu teria me inscrito. Né? Então, eu acho que uma dica que eu digo é tenha coragem, que é possível a gente passar. Que legal. E Adriana, qual foi, né? A gente sabe que o processo seletivo ele tem várias etapas, né? Mas para você, qual foi a etapa assim que você sentiu que foi a mais difícil, que você teve mais dificuldade? As etapas, elas não são muito. Eu não diria que elas são difíceis, eu acho que é mais uma questão de passo a passo. Então, quando você não conhece os trâmites, né, fala assim, tem que buscar um histórico, tem que ver qual que é a sua média, né, você tem que ir atrás, você tem que se movimentar para que isso aconteça. Então, eu acho que as etapas não eram difíceis, porque o primeiro momento é um momento mais administrativo, onde você tem que mostrar o seu desempenho escolar, né, o seu desempenho acadêmico. Então,
são várias etapas. Primeiro é essa, ver se você se enquadra. Depois tem no meu caso, a minha escolha foi por um país com língua portuguesa, e aí a opção era fazer uma redação, e foi muito interessante o tema da redação, porque o tema posicionava, queria saber da gente como é que a gente via essa questão de viajar, de ir para outro país, quais eram os anseios que a gente buscava nesse tipo de viagem, né? Então, achei que foi bem pertinente o tema. Eu diria que o mais difícil foi a entrevista, porque até então a gente não se depara com nada, né? Você mesmo que faz o processo. E aí, a partir do momento que você tem uma pessoa e você não sabe o que é o certo, o que é errado para você passar numa entrevista, eu acho que te dá um pouco mais de ansiedade. Então, talvez a última etapa, até porque você chega tão perto, né? E aí você fala assim, nossa, qualquer deslize eu posso não conseguir. Então, acho que ali foi um momento de maior tensão para mim. E como é que foi a sua preparação daí antes da viagem, né? O que você precisou aprontar aqui no Brasil de documentos para poder viajar? Olha, de documentos, você tem que ter o passaporte, né? E você tem, no caso de Portugal, foi muito interessante porque existe uma parceria entre os países e você consegue um seguro de saúde que ele não é pago. Então, isso eu acho que auxilia bastante, ajuda bastante financeiramente, porque em outros países você tem que arcar com esse custo. É moroso, existem trâmites para serem feitos, mas, como eu disse, são coisas administrativas. Se você está disposta realmente aí, você tem que ir buscar. Isso tem tudo na internet, né? Então, se você passou no programa, faça uma busca pela internet, veja quais são. Tem muitos sites que dizem quais são os problemas. E eu tive um grande problema que foi o visto. Eu moro em Curitiba e a gente tinha o vice-consulado de Portugal aqui, que atendia muito rapidamente aos trâmites para o país. E na semana que eu levei os meus documentos, porque a partir do momento que eu passei no processo, eu sabia que eu tinha que tirar um visto de estudante. Então, diferente de uma viagem internacional, que você só pega o seu passaporte e você vai, você tem uma série de documentos, inclusive da universidade, que você precisa anexar para que você faça o processo. Estava tudo pronto, né? Então, eu só estava esperando o documento vir da Universidade de Portugal, que era o último documento que eu precisava por causa da residência. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. E aí, eu juntei todos os documentos e fui até o vice-consulado, que inclusive é muito perto aqui da minha casa. Quando eu cheguei lá, me deparei que o processo de visto não estava sendo mais feito aqui em Curitiba. Esse processo ele tinha sido levado para São Paulo e estava uma confusão a questão do visto, porque como eles tinham mudado os trâmites que eram descentralizados e centralizados, se não me engano, em 3 regiões, somente em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, era muita gente pedindo visto e eles não conseguiam dar conta. E não fazia mais parte da embaixada, era uma empresa terceirizada que estava fazendo esse visto. Olha, foi muita confusão. Eu fui para São Paulo nesse período, eu cheguei aí nesse local, me identifiquei e falei, olha, eu estou perdendo a bolsa por uma situação administrativa de vocês. Então, eles pedem um prazo, se não me engano, era de 60 até 90 dias. E muitas vezes a gente não tem esse tempo da hora que você passa no programa até você conseguir o visto. Então, isso daí foi bastante difícil.
Eu me lembro que a minha passagem já estava comprada, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu passei, porque como a gente que arca com esses valores, e a bolsa, ela era um valor fixo, então eu me antecipei e falei, quanto antes eu comprar, mais barato vai ficar. E aí a minha passagem era para um sábado, no dia 6, e era quarta-feira e meu visto não tinha vindo para Curitiba ainda. Então, eu estava em pânico. Eu já estava falando que eu ia com visto de turismo mesmo, e depois ficar meio clandestino lá, porque eu não ia querer perder a oportunidade de ir. Então, eu acho que a questão do visto, a burocracia do visto, como não depende das universidades, como não depende de você, é um órgão externo, ele é o primeiro passo para você começar a se mexer. E por que você escolheu daí, né, o Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal? Isso também foi uma estratégia, tá? Como eu sou mais velha, eu olhei e falei assim, gente, todo mundo quer ir para Porto e para Lisboa. Primeiro eu escolhi Portugal, porque eu não tenho, eu não domino outro idioma. Falei, eu vou para Portugal, pelo menos português eu falo bem. Então, acho que na prova de idiomas, talvez eu tenha uma chance maior. E aí, no segundo momento, olhando as alternativas, né? Eu queria num país da Europa, porque senão teria que ser América Latina e era espanhol, até para Portugal, desculpa, para o Paraguai ou Argentina. Falei, não, vou para Portugal. E aí, vou ter afinidade com o idioma e Tomar, eu olhei lá as opções que eu tinha, na época não tinha Lisboa, a opção era Tomar ou Porto. Então, eu tenho uma irmã que fez um doutorado em Porto, eu sei que o custo de vida lá é muito alto, e tem, a faculdade é muito renomada. Eu falei, vou dar uma olhada nessa tal de Tomar. Não sabia nem onde ficava, nem não imaginava. Aí comecei a pesquisar, e vi que era uma cidade super pequenininha. É uma cidade, ela conta com 40 mil habitantes, mas que efetivamente na cidade, porque lá eles trabalham com freguesias, que são pequenas áreas rurais. Então, Tomar tem 11 áreas rurais e somente 19 mil pessoas que realmente moram nessa cidade. Falei, nossa, vou sair de uma cidade de 2 milhões de habitantes, vou ficar um período numa cidade de 19. Eu achei bastante encantador. E aí, quando eu fui ver, né, pesquisar sobre a cidade, realmente é uma cidade muito encantadora, é uma cidade muito aconchegante. O Instituto Politécnico, ele já é um instituto que tem praticamente 50 anos, e eu falei, eu acho que é uma chance de eu passar, né? Talvez alguém não olhe tanto para essa cidade e eu tenho mais chance de passar. A verdade, a escolha foi essa, foi pelo idioma, pela questão de ser uma cidade pequena, talvez o custo de vida não fosse tão alto como era o de Porto, e por ser uma cidade que eu imaginei que eu tivesse mais chance de poder entrar na Bolsa. Justamente por ser Portugal, né, como você falou que não precisa daí falar outro idioma, mas mesmo sendo português, há uma diferença entre os 2 idiomas ali, né, então eu queria que você contasse como é que foi essa adaptação, né, com o português de Portugal. Você teve alguma dificuldade ali, talvez com alguma palavra que, né, para nós tem um significado e para eles tenha outro? Como foi? Olha, é muito interessante isso. Eu tenho um monte de palavra aqui que eu não vou poder falar, tá? Mas é um português quase um espanhol para gente, porque não só as palavras são diferentes, né? O jeito de falar, a entonação. Então, quando você vê o português sendo falado, o português de Portugal, talvez quando você está ali no dia a dia, parece que não parece mais um espanhol, né? E isso daí nas aulas, inclusive, muitas vezes eu estava em sala de aula e o professor falava e explicava. Parece que a gente entende o contexto geral,
Sabe quando você está aprendendo inglês? Você fala assim, ó, esse é o sentido, né? Mas tem muitas palavras que realmente a gente não entende. E aí, o que eu fazia? Eu anotava essas palavras e depois eu perguntava para o pessoal que estudava comigo, que era o português, eu falava assim, afinal de contas, o que é isso que ele estava falando? Como a gente fazia, como eu faço administração, no curso que eu fiz, que foi voltado a recursos humanos, a gente falava muito sobre organizações, né, sobre as empresas. E algumas palavras que falava ali era interessante. Teve até uma explicação de um professor que falava bica, 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 e falava, mas que diacho que é essa bica? E os profissionais que saem muito para bica, que diacho que é isso? Aí depois eu fui ver, é cafezinho, né? Então são coisas assim, tem muita semelhança, né? É o mesmo, a gente vem da mesma raiz, mas realmente tem várias palavras ali, e por estar num ambiente acadêmico, existe muita gíria, né? Que, assim como a gente também no Brasil tem, lá tem muita gíria de gato, então, gente, Malta, a gente não sabe o que é. A gente chegou numa feira lá e o cara falava Malta, Malta que quer dizer multidão, né, povo. Então, a gente fica realmente olhando. A sorte é que a gente andava com muitos portugueses, né? O pessoal brasileiro, a experiência que eu tive foi uma experiência muito interessante, porque o Instituto Politécnico, ele tem uma estrutura imensa para receber aluno estrangeiro. Ele tem, além do Departamento de Relações Internacionais, que deu todo o suporte aqui, inclusive eu estando aqui no Brasil ainda, eles já entraram, já falaram, eles têm residência, né? Eu fiquei dentro da universidade, então quando eu resolvi ir e encarar realmente a bolsa de estudo, eu falei assim, não, eu quero ser igual a qualquer aluno, né? Por mais que eu não pareça fisicamente um aluno da idade deles. E eu tinha um certo medo até, né? Receio. Falei assim, nossa, como é que eles vão me ver? Né? Eles vão ficar com o pé atrás comigo, ou eu vou ter muito incomodação, né? A gente já tem muitos costumes que a gente tem no dia a dia, mas essa convivência ali na residência foi maravilhosa. Então, muitas situações que eu passava dentro de sala de aula, com o português de Portugal, o pessoal me ajudava muito. E fora que é um momento de leveza, né? Eu acho que o intercâmbio você tem que ir leve, você tem que ir para realmente adquirir a experiência, você está aberto a isso. Então, acho que o seu espírito nesse tipo de experiência é muito importante, né? Você querer conhecer, você estar disposto a experimentar coisas diferentes que até então eu nunca tinha passado, né? É legal, é legal. Você tem que ir e eu acho que foi muito, muito bom. O Instituto Politécnico, a estrutura realmente é bem interessante em relação ao recebimento. Posso falar um pouquinho sobre esse grupo que recebeu a gente? Claro. Então, é assim, por eles serem Portugal está passando por uma fase lá que eles não têm tanto alunos como a gente tem aqui. Então, o Instituto Politécnico faz algumas parcerias, inclusive com o Santander e com o Erasmus, que é uma bolsa lá da Europa, e eles recebem muitos estrangeiros no campus deles. E eles têm o campus de Tomar e o campus de Abrantes, que é uma cidade bem pertinho dali. São diferentes. No campus de Tomar, a gente tem a área de administração, né? Gestão e tecnologia. E ali a gente a gente estava em 17 brasileiros lá, era eu e mais um garoto da Uninter, que é do Rio Grande do Sul, o Muriel, que é bem parceiro, e muitos outros estrangeiros. Então, tinha gente da Itália, da Espanha,
muita gente da África, então tinha Cabo Verde, tinha de Angola, tinha da Guiné-Bissau, que foi um pessoal que fiquei muito amiga deles. Então era uma mescla, e como a gente morava nesse ambiente, a universidade tinha muito cuidado em tratar conosco, né? Então tinha ali portugueses de outras regiões que não eram de Tomar, e todo esse grupo de estrangeiro, que passava de semestre em semestre e ia trocando. Né? A gente tinha a estrutura de alojamento feminino, alojamento masculino, tínhamos refeitório dentro da universidade e um centro de convivência onde uniam esses dois blocos, o masculino e o feminino. E ali era ping-pong, era filme, era até tarde da noite a gente jogando, o clima era muito bom. Existia um grupo que, a partir do momento que a gente se inscrevia, né, e passava na bolsa, tanto a estrutura da universidade, como esses alunos que eram voluntários para receber esses estrangeiros, já entravam em contato conosco. Então, por e-mail e por WhatsApp, já formamos grupos antes de chegar lá. Eles davam um passo a passo de pisou em Lisboa, o que você tem que fazer, né? E mais interessante ainda que eu achei foi que esse grupo não era um grupo somente de coisas burocráticas ou ligadas a universidades. Eles davam o assessoramento pessoal. Então, algumas pessoas não conseguiram residência. No primeiro dia que a gente chegou lá, que a gente fez todo o credenciamento, pegamos chaves para ir até cada um para o seu quarto, pegamos o cartão de refeição, algumas pessoas não conseguiram residência. O que esse grupo fez? Se dividiu, nós tínhamos os chamados anjos, né? Cada um tinha o seu anjo lá. E aí eles iam com as pessoas procurar lugar para morar. Sabe? Eles saíam lá falando, não, a gente sai daqui e vai arranjar, por quê? Indo com uma pessoa da portuguesa, né, a questão do alugar alguma coisa era muito mais rápido, muito mais prático. Então, durante a primeira semana inteira, esse grupo deu todo assessoramento para a gente em relação aonde comprar. Eles saíam com a gente para a cidade e falavam assim, olha, aqui é bom para comprar, aqui é bom para comprar roupa, aqui é bom para tomar café, esse é o único lugar que fica aberto à noite, a cidade era muito pequena, esse é o único lugar. Então, eles faziam um tour com a gente imenso. Então, acolhida, e com todo mundo, eles colocaram todo mundo num balaio só, não importa o que você era, de qual nacionalidade que você era. Tanto que eu penei ali no começo ali com inglês, porque a língua oficial era inglês, não era português, né, desse grupo. E aí eu sentava, ia muito, graças a Deus a tecnologia hoje ajuda muito, então acho que foi muito acolhedor. Eu acho que eles são muito felizes nesse tipo de trabalho que eles fazem lá. Maravilha. E Adriana, quais, né, os pontos assim que você destaca como positivos, né, do intercâmbio que você realizou? Positivos e negativos, né? Tá. Eu acho que positivo foi eu conhecer mais, realmente conhecer culturas diferentes. Muitas vezes a gente viaja pelos países, conhece ali, fica naquela questão de turismo, e não dá para você falar que você conhece um país ou conhece uma cultura. A convivência com eles, até com esse grupo imenso que foi formado na residência ali, dá para entender, sim, muito dia a dia, porque você acorda, você sai do seu quarto e fica até a hora de você dormir com pessoas diferentes. Então, eu acho que na questão de positivo foi conhecer muitas culturas. Na questão do estudo em si, eu acho que você sair do Brasil, que é um país continental, na minha área, que eu fui para um curso, eu fui especificamente para o curso de recursos humanos. Então, dentro da minha área de administração, eu tenho
pequenas cadeiras, poucas cadeiras relacionadas só a recursos humanos, né? Recrutamento e seleção. E isso foi muito interessante para mim, porque eu peguei excelentes professores que tinham uma vivência, inclusive dentro, já tinham vindo para o Brasil, que foram diretores de grandes corporações multinacionais que me deram aula. Então, a visão foi uma visão muito mais ampliada em relação a processo seletivo, porque eles não, como União Europeia, eles não se atêm a um país, né? Então, um processo seletivo em Portugal, ele é feito para a União Europeia. Então, são outros tipos de processos. Então, essa parte, eu acho que acadêmica me trouxe muito, foi muito valorosa para mim. E fora que eu acho que, no meu caso específico, né, pela minha experiência, pela minha idade, estar com os jovens que eu estive foi... Não tem preço, assim, eu sempre falo, a Uninter, para mim, o Santander, tem que ser a Uninter, porque, na verdade, foi ela que me proporcionou esse tipo de situação, né? Foi incrível, eu gostei demais. Em relação a coisas negativas, eu fui muito leve, né? Então, o que dá para falar? Justamente a parte boa, que é essa parte de relacionamento, também tem uma parte ruim, porque são costumes muito diferentes, né? Então, a gente, na residência, a gente tinha uma cozinha por andar, e para você conseguir cozinhar, tinha que sair batendo, né? Então, era muito engraçado. Então, a gente fazia alguns esquemas de falar, olha, gente, quem sair primeiro da aula já pega uma panela e já põe no fogão para segurar a boca. Então, não dá para falar que é ruim, mas era diferente. Né? De verdade, eu acho que não tive muito, não tive aspecto ruim. Foram todos bons. Que bacana. Que bacana. E aproveitando aqui, eu estou dando uma olhadinha nos comentários, e o Fábio Meleque, ele deu uma dica aqui na questão do visto, que uma dica, né, segundo ele, é já você marcar a entrevista antes mesmo da chegada da carta do aceite. Então, fica aí a dica do Fábio Meleque, que ele deixou aqui nos comentários. E aproveitando já dessas dicas, né, vou pedir para você, Adriana, dar uma dica aí para quem, né, para o estudante que deseja realizar um intercâmbio. Qual a sua dica? Bom, eu acho que, primeiro ponto, quem quer realizar esse intercâmbio, fique de olho, né, nos editais. Eu acho que tem várias oportunidades. Pelo que eu vi lá com o pessoal, não existe só um tipo de bolsa, que nem eu fui pelo do Santander, mas existem outras bolsas que você pode fazer. E eu vou ter que fazer um parênteses. Esse Fábio Meleque aí é meu amigo de lá. Sim. Nós nos tornamos muito, muito bons amigos, um querido. E aí, eu acho que fica de olho, né, na questão de bolsas, oportunidades, tem muitas oportunidades, não é só um canal que você pode ir. Eu acho que as universidades hoje brasileiras, elas estão muito bem estruturadas para fazer esse tipo de intercâmbio, então elas auxiliam demais. Você não precisa se preocupar com que você não vai fazer tudo sozinho. As pessoas, pelo menos na Uninter, eu tive um apoio muito grande da Cássia. Eu acredito que ela deva fazer esse processo semestralmente, que chega as pessoas lá sem nenhum conhecimento, mas eles têm um caminho, sim, para fazer. E eu acho que tem que cuidar, porque muitas bolsas, elas dependem das notas, né? Então, se você realmente quer uma oportunidade assim, para você ter mais chance, você tem que ter boas notas. É importante que você realmente se dedique. E que lá também você vai se dedicar. Lá, apesar da gente estar num ambiente diferente, a cobrança é uma cobrança. Eu faço EAD, então é diferente, fazia tempo que eu não fazia aula presencial.
ir todo dia, né, e fazer os processos. Você tem que estar comprometido, né, com os seus resultados. Eu acho que isso é bastante importante. Não sei mais. Que bacana. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer assim, a participação da Adriana, que é aluna de administração, né, da Uninter. Muito obrigada, Adriana, por compartilhar com a gente as suas experiências aqui do intercâmbio. Bom, eu que agradeço. Eu gostei muito, achei que foi bem legal, acho que é importante isso, e cada um que vem aqui, eu até dei uma olhada nas entrevistas, cada um que vem tem uma história, né, e vão somando para que as outras pessoas não passem tanto aperto, às vezes, do que uma outra que pode passar, né. Cuidem com o visto, cuidado com o visto, é a minha maior dica para vocês. Obrigada pela dica, Adriana. Até mais, muito obrigada. O Memória de Intercambista é um programa que visa... Eu vou pedir... Isso, fechou. O Memória de Intercambistas é um programa que visa trazer experiências, né, de estudantes aí brasileiros que estudaram ou estudam fora do país. E essa iniciativa, né, é uma parceria entre a Agência Mediação do curso de jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também o setor de internacionalização da Uninter. O Memória de Intercambista é exibido ao vivo pelo Facebook da Rádio Uninter em facebook.com/Rádio Uninter. E você também pode conferir, né, os programas anteriores no canal de jornalismo da Uninter. Muito obrigada por todos que assistiram e até a próxima.